Oi, pessoal, boa noite. Vamos continuar, né, com as nossas aulas de estágio. A gente vai falar hoje sobre a contestação, tá? Ela é mais uma peça processual, né, e pela sequência, ela vem após a nossa peça de petição inicial ou reclamação trabalhista, tá? Vamos lá. A contestação, tá? Contestação nada mais é do que a peça processual de defesa logo após a apresentação da petição inicial. Então, gente, havendo a apresentação da petição inicial, né, o reclamante vai lá, faz a sua petição inicial, protocola, e o reclamado, após tomar conhecimento, né, ele vai fazer a sua defesa em cima dos fatos alegados nessa petição inicial, ou seja, nessa reclamação trabalhista. E essa defesa, que é realizada pelo reclamado, é o que a gente chama de contestação, tá? Então, contestação nada mais é do que a defesa, a peça processual de defesa do reclamado numa ação judicial trabalhista. A contestação, gente, ela, quando você vai fazer a peça, ela vem dividida, tá? Ela é feita por partes, né? A primeira coisa que eu tenho que colocar, a primeira informação que deve constar na minha peça, na minha contestação, são as preliminares, né? O que são preliminares? São fatos alegados e aceitos que podem extinguir o processo sem resolução do mérito. Ou seja, a parte que vai fazer a contestação, o reclamado, vai lá e vai alegar, né, nas preliminares, os fatos que dentro daquela petição inicial podem invalidá-la, né, podem invalidar aquele processo sem sequer o juiz, o magistrado, apreciar o mérito daquela reclamação trabalhista. Então, que fatos são esses, tá? Que podem ser falados nas preliminares. Tá lá no artigo 337 do CPC, tá, gente? Eu vou trazer para vocês, é um rol de fatos que vocês podem apresentar nas preliminares. Como é que eu apresento na preliminar? Viu a petição inicial, identificou na petição inicial que existe algum fato que se encaixa como preliminar, ou seja, que está previsto lá no artigo 337 do CPC, já pode alegar, né, preliminarmente, antes mesmo de falar do mérito da peça, tá? Eu vou mostrar para vocês mais adiante o roteiro de como fazer essa peça e vocês vão perceber de que maneira vocês podem encaixar as preliminares, tá? Além das preliminares, na contestação, eu tenho também a prejudicial do mérito, né, que são fatos alegados e aceitos que podem extinguir o processo com a resolução do mérito. Ou seja, uma vez que eles são alegados, eles não impedem, né, que o juiz aprecie o mérito da ação, tá? Mas quando alegados, eles podem fazer com que o juiz tenha um entendimento diferente sobre aquele processo. A prejudicial de mérito, dentro da justiça do trabalho, dentro do direito trabalhista, ou ela é a prescrição, ou ela é a decadência, tá? Geralmente, nunca se fala de decadência em processo trabalhista por causa dos direitos próprios trabalhistas, tá? É muito difícil um direito trabalhista decair. Até prescreve, mas decair, ou seja, não poder mais ser utilizado de forma alguma, é muito difícil de existir, tá? Mas a prescrição não, a prescrição ela é algo super recorrente dentro da justiça do trabalho. Vou mostrar para vocês também, no caso concreto, né, no roteiro, como vocês posicionam essa prejudicial de mérito dentro da peça, né, dentro da contestação. E por fim, gente, o mérito, né, que é o pedido formulado que vai gerar uma sentença, tá? Então, a minha peça, a minha contestação, ela é feita através de preliminares, de prejudicial de mérito e do mérito, tá ok? Ela é dividida nessas três fases, né? Falando aqui com vocês
sobre a fundamentação legal das preliminares, tá? Artigo 337 do CPC. Olha só o rol de preliminares que eu tenho, tá? Incumbe ao réu, né? Ou leia-se aplicando-se de forma subsidiária ao processo de trabalho. Incumbe ao reclamado, né? Antes de discutir o mérito, alegar inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito ou representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, indevida concessão do benefício da justiça gratuita, tá? Então, por exemplo, se lá na petição inicial vocês viram a petição e viram os documentos acostados a essa petição e viram que, por exemplo, o reclamante ele não tem direito à justiça gratuita porque ele não juntou os documentos necessários para isso. Então, lá na sua contestação, antes de você falar sobre o mérito, sobre o que de fato o reclamante está pedindo, você vai lá e coloca das preliminares, da não concessão do benefício da gratuidade da justiça. Aí você vai explicar que a gratuidade da justiça não é devida, tá? Porque o reclamante não juntou e tal, e tal, e tal, o documento necessário para aprovar esse benefício. Isso é só um exemplo, tá, gente? Para que vocês entendam como as preliminares, né, são importantes e como elas devem ser citadas dentro da peça processual, tá? Dando continuidade. O artigo 831 da CLT e o artigo 832, né, eles falam: a decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação e, da decisão, deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. Então, o artigo 831 da CLT e 832 da CLT, eles trazem aí o que é o mérito, tá? Eles trazem o conceito legal de mérito, tá ok? Dando continuidade, gente, além da fundamentação legal, tá? Eu vou trazer aqui o roteiro para vocês. Inicialmente, a gente vai fazer o endereçamento, né, e o preâmbulo. Então, eu vou fazer no endereçamento, né, a minha contestação. Excelentíssimo senhor, doutor juiz do trabalho, da tal, vara da comarca, tal, tá? Então, aqui já houve uma petição inicial, já houve uma distribuição, né? Eu já sei onde está o meu processo, em que vara do trabalho ele está, né? E de qual comarca está. Então, já tenho condições de preencher esse meu endereçamento com os dados que constam, né? No caso concreto, né? Ou na própria petição inicial, no próprio processo, quando ele é distribuído, tá, gente? Deixo um espaçozinho de 10 linhas, né? Coloco entre aspas dizendo isso, processo número XXX, tá? Se tiver o número do processo, provavelmente vai ter. No caso concreto, vocês colocam. E aí a gente faz o preâmbulo. A gente sai do endereçamento e vai para o preâmbulo. No endereçamento, eu tenho que colocar o número da vara, o nome da comarca, o número do processo? Tem. Por quê? Porque o caso concreto, quando ele vier, provavelmente ele vai dar esses dados. Por quê? Porque já foi gerado um processo. Diferente da petição inicial, em que é a minha primeira provocação à jurisdição trabalhista, aqui na contestação já houve uma provocação, que foi a petição inicial, ou seja, a própria reclamação trabalhista. Então, eu já tenho
o número da vara, já tem o nome da comarca, já tem o número do processo, tá? O processo propriamente dito, ele já existe com esses dados, então tem que colocar, a não ser que o caso concreto não dê esses dados, tá? Aí você não coloca, mas se constar no caso concreto, você deve sim colocar, deve preencher corretamente. Vamos lá para o preâmbulo, tá? O nome do reclamado, o endereço completo. Por que o nome do reclamado? Porque é uma peça de defesa. Quem é que está fazendo a defesa? O reclamado, que foi acusado, né, de determinadas alegações dentro de uma petição inicial. Então, nome do reclamado, endereço completo, contendo CNPJ, rua, número, cidade, CEP, né, por intermédio do seu advogado, subscritor desta, conforme procuração em anexo, vem perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 847 da CLT, mais o artigo 769, né, combinado com os artigos 335 e 336 e artigo 15 todos do CPC, oferecer contestação na reclamação trabalhista que lhe move, né? Aí, quem é que está movendo a reclamação trabalhista? O reclamante. Aí eu ponho o nome do reclamante, já qualificado na inicial, pelas razões de fato e de direito a seguir. Então, quando eu coloco o nome do reclamante aqui no meu preâmbulo, não há necessidade, né, de eu qualificar esse reclamante, tá? Reclamante, fulano de tal, brasileiro, solteiro, parará, parará. Não há mais essa necessidade, porque ele já foi qualificado na petição inicial. Então, tá lá na petição inicial, né? Eu cito aqui, após o nome do reclamante, né? Já qualificado, já qualificada na petição inicial, pelas razões de fato e direito a seguir, tá? Lembrando, gente, que aqui nesse preâmbulo eu tenho o artigo 847 da CLT, o 769 e o 335, 336 e 15 do CPC, tá? Esses são os artigos que fundamentam a minha contestação. Assim como eu tinha lá os artigos que fundamentavam a minha petição inicial, eu tenho aqui os que fundamentam a contestação, tá? Então, esses artigos, eles sempre têm que ser citados, ok? Continuando aqui, vamos lá. Ainda sobre o roteiro, eu trago aqui o que diz, tá? Os artigos. Então, o artigo 847, parágrafo único da CLT, fala sobre a possibilidade de apresentação de defesa escrita via PJE até o dia da audiência. Se eu estou falando de defesa, eu estou falando de contestação, eu tenho que citar o artigo base, né, que fala sobre a possibilidade de uma defesa escrita. E está lá no artigo 847, no parágrafo único da CLT, tá? O artigo 769 também da CLT fala sobre a subsidiariedade ao processo do trabalho, ou seja, em havendo lacunas na legislação trabalhista, é possível o uso do CPC de forma subsidiária para preencher essas lacunas. E o artigo 769 ele fala isso, então eu fundamento a minha contestação também com esse artigo. Por quê? Porque lá na frente eu posso ter a necessidade de utilizar e vou ter artigos do CPC. Então, como é que eu vou colocar, fundamentar, enriquecer a minha peça processual, a minha contestação, a minha defesa, com artigos do CPC, se na minha própria peça não há essa autorização, né? Então, eu fundamento lá com 769 que ele dá essa autorização para o uso do CPC de forma subsidiária. Da mesma forma, o artigo 15 do próprio CPC, né? Ele fala do uso do CPC aplicado ao processo do trabalho de forma suplementar, ou seja, eu não tenho lacunas na lei, tá? A lei existe, mas ela não é totalmente preenchida. Eu tenho outras opções que melhor se adequam, né, ao processo de trabalho do que as próprias já apresentadas na CLT. Então, eu posso usar o CPC também dessa maneira, de forma suplementar, tá? E os artigos 335 e 336 do CPC, que falam sobre a possibilidade do réu apresentar defesa por meio da contestação.
né? Então, o 335 e 336 do CPC, ela equivale ao 847, parágrafo único da CLT. Mas eu coloco também para enriquecer a minha peça. Então, eu tenho aqui os 4 artigos, né? 4 não, 5 na verdade, que enriquecem e que fundamentam a minha contestação, que eles têm que ser citados dentro da peça obrigatoriamente. Tá certo, pessoal? Não deixem de citar esses artigos. Toda peça trabalhista, ela tem os artigos próprios que fundamentam. Assim como eu mostrei para vocês na petição inicial, aqui na contestação a gente tem esses artigos específicos, ok? Entendido? Dando continuidade aqui, a gente continua com o roteiro, tá? Então, eu fiz o meu preâmbulo, eu fiz o meu endereçamento, bonitinho. O que é que eu vou fazer aqui após isso, tá? Eu vou resumir os fatos, fazer uma breve exposição dos fatos, tá? Botei aqui resumir no máximo em 2 parágrafos o que o reclamante expõe na petição inicial e requerer ao juiz que os pedidos devam ser julgados improcedentes pelas razões a seguir. Então, eu vou explicar o que é que o reclamante pediu, né? Breve resumo da inicial, então breve exposição dos fatos. Eu vou lá e coloco fulano de tal solicitou isso, isso e isso, tá? E na petição inicial ele pede parará, 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 mas não é devido por isso, isso e isso, né? Por tais razões, requer que os pedidos sejam julgados improcedentes pelas razões a seguir. Ponto, tá? É uma breve exposição dos fatos, né? É algo sucinto, né? Uma síntese. Você vai falar o que diz a petição inicial, mas você não vai expor toda a petição inicial. É só para que o juiz, quando pegue a sua defesa, ele tenha noção daquela defesa está se referindo a quê? Qual foi a petição inicial? O que é que diz a petição inicial pela qual, da qual essa parte está contestando, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, após o endereçamento e após o preâmbulo, é o resumo dos fatos, tá ok? E ainda dando continuidade, pessoal, temos aqui a apresentação das preliminares, tá? Então, as preliminares, né, são aquelas contidas lá no artigo 337 do CPC. Então, exemplo da inépcia da petição inicial. A gente sabe que a petição inicial trabalhista, um dos fatos, né, que fundamentam e que fazem com que ela seja válida é a apresentação dos valores dos pedidos, né? Se eu não me engano, está lá no artigo 841, parágrafo 1º da CLT, ou é no próprio CAPT. Depois vocês dão uma olhadinha. Mas, em faltando os valores dos pedidos, a minha petição inicial trabalhista é inepta. Então, se eu vejo lá, no caso concreto, que falta o valor dos pedidos, eu já posso, na minha contestação, preliminarmente citar esse fato, tá? Para que o juiz sequer venha a analisar o mérito. Aqui mesmo, na preliminar, ele já acaba com o processo, tá? Porque qual é a função da contestação? Fazer a defesa, né? Ter êxito na defesa. Botei aqui outros tipos, tá? De preliminares, outros exemplos, como a incompetência absoluta, né? Ainda tem a perempção, a dispendência, a coisa julgada, né? Então, sempre que você falar de uma preliminar constante numa petição inicial, você vai requerer a extinção do processo. Então, eu falo lá sobre a inépcia da petição inicial, que o processo tem que ser extinto, porque faltou os valores dos pedidos, e faltando o valor dos pedidos, a petição inicial trabalhista, ela torna-se inepta, né? Então, não cabe sequer a apreciação pelo magistrado, tá? Então, é mais ou menos isso que eu vou falar nas minhas preliminares. Identifico qual é a preliminar e falo sobre ela, e em seguida peço a extinção do processo devido à identificação dessa preliminar na petição inicial, tá? A preliminar, no caso, ela é um fato, né, que está presente lá na petição inicial que não deveria estar, ou
algo que foi falado ou algo que deixou de ser falado, né? E por isso ela causa uma desconexão e uma invalidade da minha petição inicial e, por consequência, do meu processo trabalhista, tá? Então, essas são as preliminares. Então, fiz o endereçamento, fiz o preâmbulo, fiz o breve resumo dos fatos, venham para as linhas preliminares, tá? Isso é o roteirinho, gente. Quando você for escrever, né, você vai colocando nessa sequência que eu estou mostrando aqui nos slides para vocês, tá? Após apresentar as preliminares, se houver preliminar, eu venho aqui para a apresentação, né, da prejudicial de mérito, que, como eu falei, no processo trabalhista, ou vai ser a prescrição, né, ou vai ser a decadência. Então, coloco lá, da prejudicial de mérito, tá? Então, o exemplo aqui que eu citei foi a prescrição quinquenal, né? Geralmente, todas as contestações, quando vem, seja da OAB, seja quando a gente está advogando, a gente tem que prestar atenção na prescrição quinquenal, tá, gente? A Justiça do Trabalho ela tem dois tipos de prescrições: a prescrição bienal e a prescrição quinquenal, tá? Botei aqui os artigos para que vocês possam dar uma olhada e verificar. Artigo 11 da CLT, artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal e a súmula 308, inciso 1 do TST. Eles falam tanto sobre a prescrição bienal como a prescrição quinquenal. O que é a prescrição bienal? Né? É aqueles 2 anos após o término do contrato de trabalho. Então, o reclamante, né, o trabalhador, ele pode ingressar na Justiça do Trabalho requerendo as suas verbas trabalhistas ou o que ele achar que tem direito, né, até 2 anos a contar da data da sua rescisão, ou seja, da data da sua demissão. Isso é a prescrição bienal. Se passar de 2 anos, ele perde o direito, prescreve o direito dele de ingressar na Justiça do Trabalho. Tá? Ele não pode mais pleitear o que ele acha que tem de direito. E a prescrição quinquenal, né, é a prescrição de 5 anos. O que é que diz essa prescrição? Que uma vez que o reclamante ingresse na Justiça do Trabalho, né, respeitada essa prescrição bienal, analisa-se a prescrição quinquenal, ou seja, só são devidos, né, os 5 últimos anos de trabalho, ou seja, os 5 últimos anos a contar da data da ajuização, do ajuizamento da ação, tá ok? Então, se ele ajuizou uma ação em 2020 e ele trabalhou na empresa desde 1987, né? Ou seja, 32 anos, ele só vai ter direito aos últimos 5 anos a contar da data do ajuizamento da ação. Então, quanto mais cedo ele ajuizar a ação, mais tempo ele vai conseguir obter dessa prescrição quinquenal. Tá ok? Gente, leiam esses artigos, tá? Para que vocês possam entender como funciona a prescrição bienal e a quinquenal, tá? Não deixem de ler e se houver dúvidas sobre essa prescrição, me procurem, tá? Entrem em contato comigo via WhatsApp, via e-mail. Vocês sabem que eu tenho essa abertura com vocês e que qualquer dúvida a respeito disso, né, vocês podem me procurar. Gente, também, após a apresentação da prescrição, né, eu tenho que requerer a extinção do processo. Falei da minha prejudicial de mérito, vou requerer a extinção do processo. Porque tanto as preliminares quanto a prejudicial de mérito, elas existem para que o processo seja extinto. Uma vez identificada aquela falha na petição inicial, eu peço a extinção do processo, tá? Por quê? Porque eu identifiquei aquilo. Tanto pode ser através das preliminares, que está lá, são todo aquele rol do 337 do CPC, como pode ser também a partir das prejudiciais de mérito, que ou é a prescrição ou é a decadência, ok? E por fim, gente, o mérito, né?
O mérito, o que é que vai ser o mérito da minha contestação? Vai ser a própria contestação, né? Vão ser os pontos que eu vou contestar, né? Que eu vou atacar, que estão lá na petição inicial do reclamante. Né? Então, no mérito, eu tenho que atacar pontualmente cada item da petição inicial. Tá? Então, se na minha petição inicial fala sobre hora extras, né, que o reclamante tem direito a hora extra por isso e aquilo, eu vou lá colocar no mérito um tópico de hora extra e dizer que o reclamante não tem direito às horas extras, por isso, por isso, por isso, que ele não trabalhou de forma extraordinária, que os espelhos de ponto mostram que ele bateu o ponto na hora de entrada e na hora de saída, de forma de que não gerava hora extra, e blá, 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 por força do artigo tal, tal e tal, da CLT, da Constituição Federal, da súmula, da orientação jurisprudencial. Então, sempre no mérito, cada ponto que eu atacar da petição inicial, tá? Eu vou negar aquilo ali e vou fundamentar com os artigos legais para isso, tá? Seja na CLT, seja na Constituição Federal, seja nas súmulas do TST, ou nas orientações jurisprudenciais, mas eu sempre tenho que fundamentar legalmente. Eu não posso só negar ou atacar aquele ponto sem fundamentar legalmente, tá ok? Não esqueçam disso, tá? Sempre eu tenho que estar fundamentando legalmente cada ponto atacado na petição inicial. Então, o que é ideal? Uma vez que vocês vejam o caso concreto, uma vez que vocês leiam, né, a petição inicial, vocês já identificam, vai lá, faltou isso, faltou aquilo, tá? Naquela petição inicial, deveria ter feito dessa maneira e não foi feito. Então, vocês anotam os pontos. A petição inicial está pedindo o quê? Está pedindo isso, isso e isso. Então, já são os pontos que eu vou atacar na minha contestação. Então, a contestação, ela é o contraponto da minha petição inicial. O que está pedindo na petição inicial, eu tenho que atacar, tenho que mostrar que não é devido, tá? A função da contestação é essa, contestar, tá ok? E onde é que eu faço isso? No mérito. Uma vez que eu passei das preliminares e das prejudiciais de mérito, eu vou para o meu mérito. E aí eu ataco cada ponto, né, fundamentando legalmente, ok? Gente, depois de fazer toda essa fundamentação legal no mérito, eu venho para a apresentação dos requerimentos, tá? Para finalizar a minha peça, o que é essa apresentação de requerimentos? Então, vamos lá. Diante do exposto, o que é que a parte vai requerer? Né? O que é que o reclamado vai requerer? Que seja acolhidas as preliminares, né? E, por consequência, a extinção do processo sem a resolução do mérito, tá? Também que seja acolhida a prejudicial do mérito, né? E que, por sua vez, sejam julgados improcedentes todos os pedidos da reclamação trabalhista. Requer ainda a produção de provas, tá? Por fim, que os honorários de sucumbência, requer os honorários de sucumbência na ação principal, nos termos do artigo 791-A da CLT, tá? Então, o meu requerimento nada mais é pedindo o acolhimento das preliminares, o acolhimento da prejudicial de mérito, né? A improcedência dos pedidos, né? E que você vai falar no mérito, a produção de provas, e por fim ainda aqui os honorários de sucumbência, tá? Lembra que na petição inicial a parte vai requerer os honorários no percentual de X%? Pronto, então você na sua contestação também vai requerer esses mesmos honorários que foram pedidos lá. Caso a parte perca, quem ganha esses honorários, né? O reclamado. Então, caso a petição não seja levada à frente, né, e o processo seja encerrado, aqueles honorários de sucumbência, uma vez pedidos lá na petição inicial, eles passam a ser, né, devidos ao reclamado. Então, por isso que é interessante também pedir os honorários de sucumbência, tá? Então, é basicamente isso que você vai pedir na sua contestação.
Por fim, finalizando a peça, né, nesses termos, pede e espera deferimento, local e data, ao advogado XXX, OAB XXX ou F, né? Nunca se identifique na peça, nunca coloque seu nome, nunca coloque número de OAB, nunca coloque o estado da OAB, sempre finalize dessa maneira, tá? Não se identificando na peça. E assim a gente finaliza a peça. Então, vejam, a contestação é uma peça simples, tá, gente? O que vocês têm que atentar para a contestação são as suas partes, né? Se ela é dividida em 3 partes, em preliminares, prejudicial do mérito e mérito, eu tenho que ver o que é que eu vou colocar em cada parte. O que é que vai ser preliminar? O que é que vai ser prejudicial de mérito? E qual vai ser meu mérito? Uma vez que você identifique esses aspectos dentro do caso concreto, você vai só montar a sua peça de acordo com esse esqueleto, né, que eu passei aqui para vocês nos slides. Tá ok? Né? Uma peça simples, vou passar o caso concreto para vocês. Por fim, gente, eu trago aqui só a bibliografia, tá? Da qual eu trabalho, me baseio. Os casos concretos, né, são todos criados, né? Vocês não vão encontrar esses casos concretos na internet, porque sou eu que crio. E, em seguida, eu finalizo a minha aula com vocês, tá, gente? Qualquer dúvida que restar, vocês, por gentileza, me procurem, tá ok? Boa noite.